Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nessa noite de quinta-feira, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por poder estar aqui na tua casa, mais uma quinta-feira, mais uma semana na tua presença, para falar aquilo que está no seu coração. Senhor, me usa, Senhor. Me usa, Senhor, para falar com aqueles que estão aqui nesta noite, conectados, esperando algo do céu. Que eu não venha atrapalhar o seu agir, mas que eu seja um vaso nas tuas mãos. Que eu seja, Senhor Deus, realmente um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Ah, Pai, conduz essa live, que tudo que seja feito seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Produção, vocês conseguiram mandar para a Ana Flávia? Sim. Mas ela não entrou, né? Ela só escreveu assim, obrigada. Obrigada, mas ela não conseguiu entrar. Eu acho que ela não conseguiu entrar, mas tudo bem. Nossa irmã Rosângela também, a paz do Senhor. Nossa irmã Rosângela, líder da intercessão Filhas de Abraão. Irmã Rosângela, coloca meu nome lá. Nome meu nome, da minha família, do meu ministério, todo mundo lá, tá bom? Na intercessão. Hã? Nas 3 páginas. Nas 3 páginas do seu caderninho de oração, do começo ao fim, todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Ora por nós. Também, né? Não quero ser aquele irmão só 6 horas, não. Mas é bom, né? Saber que tem gente orando por nós. Vamos lá, então, gente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Se você puder, compartilhe essa live com os seus amigos, com a sua família. Gente, é importante. Eu falo, vamos povoar o céu. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. O que nos liberta é a palavra. A Bíblia nos diz que a palavra nos liberta. Então você pode ter o dom que for, um mais lindo que o outro. Você pode cantar muito bem, você pode atuar muito bem, você pode ter uma oratória muito bem, mas se você não tiver pautado na palavra, muita coisa vai ficar parado na sua vida. A sua vida vai ficar uma curva de rio. Tudo para ali, empaca. Por quê? Porque o que nos liberta é a palavra. E assim as pessoas se enganam com a sensação assim, faz 20 anos que eu estou na igreja, então eu não preciso me libertar de mais nada. Que nada, mentira. Todos os dias nós temos que tirar algo da nossa vida e colocar mais de Deus. Porque Deus, eu falo sempre assim, a Claudilene que o Senhor projetou ainda não chegou no ponto. Eu estou chegando, eu estou no processo ainda, mas o Senhor Deus me fez e Ele tem um molde lá, um planinho lindo, maravilhoso da Claudilene lá, maravilhosa. Mas eu tenho que chegar naquilo lá, eu vou ter que buscar muita coisa, eu que vou ter que construir. Eu que vou ter que deixar de tomar meu leitinho. Lembra da semana passada o leitinho? Vamos parar de querer tomar leitinho? Vou melhorar meu leitinho, vou colocar o Nescau. Não, para. Você vai começar a comer comida sólida. Você vai começar, entender e viver a palavra de Deus com qualidade. E não com meninice. É muito fácil a gente ficar andando com meninice. Não, nós temos que crescer. Então, gente, e uma coisa eu falo para vocês, eu tenho ouvido muito isso, e é a pura verdade. Vencer dá trabalho. É muito mais fácil você abrir mão de tudo e falar, não deu certo mesmo, azar. Aí vai dormir, e assiste televisão o dia inteiro, e mexe na internet o dia inteiro. É muito mais fácil você perder, abrir mão das coisas do que vencer, porque vencer dá trabalho. Vencer exige em você ter coragem, você ser determinado. Vencer exige você superar medo. Vencer faz com que você supere seus próprios limites, aquela coisa assim, eu não vou conseguir, mas ao mesmo tempo você ora para o Senhor coloca força no seu coração e fala, não, vai dar certo sim, Deus é comigo. Deus é comigo. Josué, ele tinha uma palavra que Deus falou com ele, ser forte, ser corajoso, tem ânimo. E não foi à toa que Deus falou isso para ele, não. Josué teve que lutar muito para conquistar o que ele conquistou. Gente, ele conquistou mais de 30 reinos, 32, 33 reinos, para poder o povo de Deus entrar na terra prometida. Você imagine 30 e poucos reis sendo abatidos por Josué e pelo exército dele. Com certeza Deus falou para ele mais de 2 ou 3 vezes, Josué,
ser forte, ser corajoso, tenha bom ânimo. À toa que Deus fez isso? Não. Mas o vencer dá trabalho. Mas vale a pena, porque você vai chegar no lugar onde você quer, onde você deseja, onde vai ser melhor para você, para sua casa. Em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Diz assim, nós vamos fazer uma leiturinha agora. Vamos lá. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamado Naim, é o Jesus, tá? E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Por enquanto até aqui, tá? Por enquanto até aqui. Nós vamos terminar a leitura até o versículo 17. Mas por enquanto até aqui. Irmãos, nós vemos claramente aqui nessa passagem. Você já deve ter ouvido muitos pregadores falando sobre essa passagem. É uma passagem muito conhecida realmente, mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E cada vez que a gente vai ler a palavra, a gente aprende algo novo, porque ela é viva. Ela não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui claramente um cenário de morte, um cenário de tristeza, de angústia, de perdas. E se a gente focar na vida dessa mulher, essa mulher já tinha passado por um luto muito grande. Algo de ruim já tinha acontecido na vida dela, que ela já era viúva. Ela já tinha perdido o porto seguro dela, que era o marido. Então, eu nem sei dizer para você quanto tempo depois esse acontecimento ocorreu. Porque eu não sei se o marido dela morreu e pouco depois o filho dela morreu, se ela ainda estava em luto. Eu não sei dizer porque a Bíblia não mostra esses detalhes. Talvez um historiador, né, os teólogos da vida que estudam a história, né, quem sabe pode até dizer isso, mas eu não sei dizer isso para você. Mas uma coisa eu sei. Havia já no coração dessa mulher um sofrimento muito grande, um sofrimento de perda, porque ela já era viúva, ela já tinha passado por uma dor imensa. Só quem perde um ente querido sabe a falta que faz a pessoa na vida da gente. Eu não tenho mais a minha mãe aqui. E na época que ela faleceu, nossa, que dor, que tristeza, que angústia de poder querer ver, querer estar junto, sentir um cheirinho, não é? É tão difícil. Então, coisas ruins acontecem na vida da gente. Isso não quer dizer que Deus não está conosco, porque nós vivemos num mundo natural. Pessoas nascem, pessoas morrem, pessoas ficam doentes, pessoas ficam pobres, pessoas se matam. Gente, infelizmente, coisas ruins acontecem conosco, porque nós vivemos no mundo natural. E as coisas acontecem. Quem nasce, se Jesus não voltar, vai morrer. É a única certeza da vida. Já ouviu falar isso? Então, essa mulher já tinha um histórico muito triste na vida dela. E agora nós vemos a citação de uma sequência, novamente, de um luto na vida dela. Ela já tinha perdido o marido. E agora a Bíblia, ela fala que ela perdeu o filho dela. Você imagina, gente, o sofrimento dessa mulher. E podemos ver na cultura em que ela vivia, além do desejo, daquela tristeza, da perda dela, ela ainda tinha também a vida social, que seria muito difícil para ela a convivência na sociedade. Porque o marido, nessa época em que ela vivia, era a base da família como provedor, como tudo. E aí ela perdeu o marido. E aí, quando se perdia o marido, quem tomava frente dos negócios do pai, geralmente era o filho mais velho, que tomava frente e cuidava da mãe, das irmãs, de todo mundo. E agora, quem estava à frente, cuidando dela, cuidando das coisas, da casa, dos gados, também morre. Ufa, gente.
olha, sabe que às vezes a vida da gente, muitas vezes não é fácil. A gente começa a ter ciclos na vida da gente de tristeza, e parece que as coisas não mudam, e parece que as coisas pioram e vão piorando, e quando você pensa que talvez pode melhorar, piora mais um pouco. Mas houve um diferencial nessa história. Você não é diferente dessa mulher. Você também pode ter perdido seus sonhos, você pode ter, vivido, você pode ter nascido e crescido num lar assim extremamente desestruturado, pessoas que eram para te amar, te machucaram, então você pode ter sim perdido muita coisa na sua vida já pode ter morrido. E hoje, o que você está na sua mão hoje também está indo para o mesmo sentido, para o mesmo buraco. Mas o Senhor está te dando oportunidade nesta noite de entrar na sua vida e fazer algo novo, um diferencial. Por quê? Porque essa mulher, a Bíblia fala que ela estava saindo com uma grande multidão. E Jesus estava chegando também com uma grande multidão. Ela estava à porta da cidade já, e Jesus estava chegando naquela cidade de Naim. E ambos estavam com uma grande multidão. Ela com uma multidão que chorava, que estava triste pela perda, pela dor. As pessoas se compadecendo pela vida dela, pessoas pensando, e agora o que vai ser dessa mulher? E por outro lado, Jesus estava chegando com uma multidão, e essa multidão junto com Jesus estava aprendendo a ser perseverante, a ter coragem, a ter fé, a enfrentar o mal, a ser mais um no reino de Deus, ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Gente, o choque dessas multidões, eu fico imaginando a consequência disso. Você vê nitidamente a distinção de duas multidões completamente diferentes quando Jesus a encontrou. E você pode estar vivendo da mesma maneira, a sua realidade hoje não pode ser uma realidade extremamente triste, sofredora, doída. Mas nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de encontrar com Ele e com as pessoas que professam o nome dEle. Deus, Ele está entrando na sua casa neste momento, na sua vida, na sua família, para levar a vida. Você chega na presença de Deus com muitas mortes, com dores, mas Jesus entra na sua casa trazendo vida, trazendo ressurreição, trazendo alegria para o seu lar. Mas você precisa deixar Deus fazer o que Ele tiver de fazer na sua vida e na sua casa. Então esse choque de multidão aconteceu. E nós vemos aqui que Jesus, vendo-a, a Bíblia fala que Ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Pense comigo, tudo isso, os momentos difíceis da nossa vida, nós não passamos sozinhos. Deus vê tudo que nós passamos, gente. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Eu tenho uma experiência que eu lembro de uma vez que eu estava passando um momento muito difícil, muito mesmo da minha vida, e eu lembro de ter dormido, e eu estava chorando naquele dia, aos pés do Senhor, e em pensamento falei assim, ai Senhor, eu queria tanto um abraço, eu precisava de um abraço, só isso que eu preciso de um abraço, Senhor. E em pensamento eu dormi com aquilo. Irmãos, no outro dia aqui na igreja, fazendo a ministração do louvor, tinha uma missionária que veio e trouxe a palavra. E no final, depois que ela trouxe a palavra, ela chamou o conjunto para que subisse e continuasse cantando, para poder finalizar com oração. E eu me lembro que depois que o conjunto cantou, que ela entregou o microfone para o pastor, ela virou para mim e falou no meu ouvido assim, olha, Deus manda falar para você que ontem você dormiu
pedindo um abraço. Você dormiu chorando, pedindo um abraço. Ele mandou falar para você que você dormiu nos braços dele a noite inteira. Ai, gente, você imagina. Eu pensei, eu não externei isso para ninguém, gente. Aí eu chorei de alegria. Aí eu fico pensando, meu Deus, que cuidado é esse que Deus tem conosco? Sabe? Ele vê o nosso sofrimento, Ele cuida de nós. Nossos olhos não veem muitas vezes o abraço dEle, não vê o cuidado dEle, não vê, a gente não sente muitas vezes a respiração dEle, mas Ele está tão pertinho. Ele está tão assim ligado com a gente, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele e sinta isso. Irmãos, aquele dia para mim foi maravilhoso. Eu falei, ai, que maravilha, o Senhor me abraçou a noite inteira. E a gente sente mesmo outro dia um refrigério e a gente nem sabe por quê. E aí a gente entende, né, como que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, isso é uma das experiências que eu tenho com Deus. Se eu pudesse falar aqui, eu falaria um monte. Até a produção tá rindo aqui, é verdade. Gente, o cuidado de Deus é lindo, sabe? Coisas assim que, ai meu Deus, tô querendo comer tal coisa. Daqui a pouco a pessoa, olha, trouxe para você seu bolo de laranja que você gosta. Ah, gente, tem que ser Deus na nossa vida. Então Deus vê o seu sofrimento, os olhos deles não estão fechados. As mãos deles não estão encolhidas. Mas então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o passo. Eu tenho que buscar a Deus, porque o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. E Deus aqui, Jesus aqui nessa passagem, sentiu a dor daquela pessoa. Sentiu a dor daquela mulher, se compadeceu por ela e falou, não chores. Como que Jesus poderia falar naquela situação, não chores, para aquela mulher que acabou de perder o filho dela? Ele era o único que podia falar não chores. Por quê? Porque naquela multidão, no meio daquelas duas multidões, ele era o único que podia mudar aquela circunstância. Então você pode sim chegar para alguém que está sofrendo, que está padecendo e falar assim, não chores, eu tenho um Jesus que pode mudar essa situação que você está vivendo. Essa enfermidade não vai te matar. Essa tristeza não vai te engolir, esse medo não vai te parar. Você pode dizer para essa pessoa, porque você tem Jesus. Jesus era o único que podia falar, não chores. Aí as pessoas em volta poderiam falar assim, mas que Jesus ignorante que é esse? Como é que ele pode ter a coragem de falar para uma mulher que acabou de perder um filho, para ela não chorar? Ridículo isso dele. Mas o mundo espiritual é discernido pelas pessoas que são espirituais. Ele falou isso porque ele tinha solução para aquilo. O Senhor tem a solução para você, tem a solução para o seu problema. Não importa o que você fez, o diabo tem colocado culpa no seu coração. O diabo tem colocado todo dia no seu coração uma culpa que você acha, ai meu, por que eu fiz isso? Por quê? Isso é voz satânica. Tire essa culpa do seu coração, volte para Jesus, acerte a sua vida nos caminhos do Senhor. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há nada que você fez que o Senhor vai falar assim, ah, não acredito que a minha filha fez isso. Ah, não, eu não acredito. Maressa, você fez isso, Maressa? Ah, não estou acreditando. Tô bege. Você acha que Deus vai falar isso? Gente, nada que a gente fizer. Você pode falar o pecado, pior pecado da sua vida perante Deus. Deus vai falar assim, e aí? Vai, continua, vai falando, tá. Nada vai surpreender o nosso Deus, nada que nós temos feito. Mas Ele está disposto a nos limpar, a nos purificar, a sermos um homem e mulher santificada e pura perante Ele. E aí, vamos lá, já estamos acabando, oh meu Deus do céu, vamos lá. E aí Jesus então disse para a mulher, não chores, mulher. Olha o versículo 14. E chegando Jesus, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Vocês prestaram atenção que tudo isso aconteceu e Jesus estava encontrando com aquela multidão e ninguém tinha parado até então. E Jesus tinha feito aquela observação naquela mulher, tinha visto.
Ninguém chegou para Jesus e falou: olha, aquela mulher, ela é viúva, agora ela perdeu o filho dela. Não, Jesus sabia, como um filho de Deus, ele sabia o que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Quando se aproximaram, quando houve a intercessão ali das multidões, o Senhor Jesus tocou naquele caixão. E aí pararam. Sabe? Nós precisamos ser tocados pelo Senhor para a gente parar muitas vezes de fazer tanta bobagem na vida. A gente faz cada coisa que a gente faz, mas a gente precisa ser tocado por Jesus. Aquilo que tem nos derrubado, aquilo que tem nos afastado de Deus, precisa mudar. Nós precisamos receber o toque. E aqui não foi diferente. Jesus tocou naquele morto. Estava morto, mortinho e mortão. Ó, morto, mortinho e mortão. Ele estava morto, gente. Quando Jesus tocou, ele deu uma ordem. O que ele falou? E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O toque de Jesus vai te encorajar. O toque de Jesus vai ressuscitar os seus sonhos, vai ressuscitar o seu ânimo, vai ressuscitar a sua família, vai ressuscitar os teus planos e projetos. Mas Jesus precisa te tocar, precisa me tocar. Nós precisamos sentir o toque de Jesus na nossa vida para que o milagre aconteça. E só assim, só com o toque de Jesus, o milagre acontecendo, aquilo que estava morto, aquilo que era para ser enterrado na nossa vida, vai glorificar o nome de quem? O nome de Jesus. Os seus sonhos, que parece que não vão acontecer, se você deixar Jesus entrar nessa história, o seu sonho vai glorificar o nome de Jesus. Porque a palavra diz assim no versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou o jovem à sua mãe. Olha, louve a Deus pela sua mãe. Vamos abrir uma aspas aqui. Louve a Deus pela sua mãe, porque muitos filhos serão alcançados, muitos filhos receberão milagres na vida profissional, emocional, financeira, pela oração das suas mães. Esse filho aqui, ele ressuscitou, mas a mãe teve uma participação. A mãe estava ali, a mãe estava junto, a mãe estava chorando por ele. Tem muita mãe que está chorando pelo seu filho nesta noite. Muitas mães que estão, olha, dias e noites chorando pelos seus filhos. E os filhos muitas vezes são ingratos. Nós somos filhos, muitas vezes somos ingratos. Nós não honramos a nossa mãe, o nosso pai. A Bíblia não diz que é para a gente honrar o pai e a mãe só se estiver nos caminhos do Senhor. Você sabe que hoje você conhece o Senhor, você conhece a palavra de Deus, sabe dos mandamentos. Se você não tem uma comunhão com o seu pai, com a sua mãe, reflita nisso. Olha, no passado houve muitas coisas ruins entre o relacionamento seu com os seus pais, mas peça perdão, conserte isso. Conserte, não deixa, honre seu pai, honre sua mãe, que os seus dias serão prolongados aqui nessa terra. Então faça isso, não deixa passar. Não, faz sei quantos anos que eu não falo com meu pai. Quebra isso aí é uma porta para que o diabo venha te aprisionar. Não sei quantos anos que eu não falo com a minha mãe. Quebra isso, peça perdão. Mas não foi eu que fiz, foi ela que me fez mal. Não importa, libere o perdão. Tire o lixo que colocaram dentro do seu coração. Limpa o seu coração. Olha, ninguém falou pra gente que seria fácil a vida de cristão. Ninguém falou pra gente que seria fácil. Por isso que eu falo, vencer, gente, não é fácil. Vencer é difícil. Vencer tem que abrir mão das nossas vontades. Eu não quero falar com meu irmão, que meu irmão é insuportável. Mas você vai ter que engolir seu irmão. Vai perdoar seu irmão e vai ter uma vida, vai procurar ter uma vida saudável com ele, com ela, seja qual for. É isso, gente. Para terminar, vamos lá.
E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vocês prestaram atenção aqui, que nós começamos com duas multidões extremamente distintas, completamente diferentes, com pensamentos diferentes, atitudes diferentes, objetivos diferentes. E vocês perceberam agora no final, no versículo 16, e todos, multidão A, multidão B, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Irmãos, quando Deus começa a agir, não tem esse negócio de A e de B, não. Todo mundo se torna um, é uma unidade, é um só batismo, é um só Senhor, é um só corpo. Não tem mais esse negócio, é do grupo A, é do grupo B, é da igreja A, é da igreja B. Não existe isso. Não existe isso. Quando a glória de Deus é manifestada, quando o poder de Deus é manifestado, quando há milagre de Deus, é um só povo. A Bíblia fala, todos, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Que nesta noite não seja diferente. Não seja diferente. Que você leve o milagre para sua casa, que você receba o toque do Espírito Santo e que haja transformação de vida. Porque você pode bater no peito e falar: eu sou cristã, eu sou filho de Deus, mas as suas atitudes não estão dizendo, não estão combinando com aquilo que você está falando. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro na sua vida transformação de vida. Eu declaro na sua vida mudança de vida. Eu declaro na sua vida milagre. Aquilo que estava morto, hoje o Senhor está ressuscitando na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei, Pai, que é uma palavra, Senhor Deus, que é pouco, é curta, mas eu tenho certeza no poder que ela tem, porque não são minhas palavras. São palavras que vieram do céu para impactar essas vidas, para poder nós realmente tomarmos posição de filho e filha do Senhor. Nós não temos medo, Senhor Deus, quando o Senhor está conosco. Nós não temos, Senhor Deus, do que fugir quando o Senhor está conosco. Mas o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos encoraja nessa noite de enfrentarmos, ó Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa casa, e tem tirado a nossa paz. E tem tirado, Senhor Deus, o nosso sono. Pai, que nessa noite um milagre aconteça. Que as pessoas que estejam pensando assim: ah, mas já morreu, não tem mais o que fazer. Tem sim, você está aí com fôlego de vida. Lute, não desista. Não pare de crer, porque o Senhor está aqui nessa noite te trazendo o milagre, a ressurreição dos seus sonhos, dos seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Amém, produção?